E se, por acaso, um único homem desafiasse o maior império do mundo, mas não com a força, e sim com a inteligência? E se no meio de uma guerra brutal, ele usasse o próprio sistema contra si mesmo, manipulando aliados e inimigos, como peças em um tabuleiro de xadrez? Code Geass, ele não é só um anime, é uma aula de estratégia, política e sacrifício. É uma história sobre poder, liberdade e o preço da revolução. Nesse vídeo, vamos mergulhar na genialidade dessa obra, explorar os dilemas de Lelouch e entender o porquê que esse anime é mais atual do que nunca. Prepare-se, porque essa história é de um homem que mudou o mundo e pagou caro por isso. Olá, seres humanos, tudo bem? Eu me chamo MCD e eu sei que a introdução ela foi bem uau, frases marcantes e tal, mas a ideia desse vídeo vai ser realmente ser um pouco mais descontraída e tal. E eu quero falar do porquê pra mim Code Geass é uma obra de arte. Bem, antes de começar eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Sabe aquele tipo de anime que você começa e aí quando você percebe você já tá de madrugada e esqueceu de comer e não tomou água, tá todo deitado, torto, esquisito e entretido no anime? Então, Code Geass é exatamente esse anime. A história é incrível. No primeiro episódio, o cara já recebe o poder dele, que é o Geass. No segundo, ele já tá liderando uma revolta. E no terceiro, você já tá torcendo pro maluco derrubar o império inteiro. Você já tá, meu Deus, derruba essa porra. Nesse night. E o anime ele não fica te rolando com filler inútil ou uns episódios arrastados chato pra caramba. É aqueles animes que não tem episódio ruim, sabe? Todos os episódios são bacanas, mas que alguns episódios são um pouco mais lentos do que outros. Todos os episódios estão ali pra alguma coisa. E cada reviravolta te deixa um pouquinho mais fascinado na obra. Sabe aquelas reviravoltas que tem bastante em Death Note ou em outros animes assim de estratégia que você fala? Então, o Code Geass ele traz isso, só que ele traz de uma forma impecável. Se você acha que o Mind Game de Death Note é algo incrível, é porque você não viu o Code Geass ainda, meu amigo. E uma parte legal que eu acho da hora do anime é bom comentar é que você nunca sabe o que vai acontecer. Não sei se vocês já leram Omniscience Reader's Viewpoint, é um manhwa coreano, e ele traz um pouco dessa perspectiva de que você não tá 100% a par dos pensamentos do protagonista. Então o protagonista ele sempre tá pensando à frente, ele sempre tá com estratégias pra frente, coisas pra fazer, em que nem as pessoas daquele universo e nem você como leitor sabe. Então você fica meio que à mercê, você fica meio naquela expectativa de entender o que tá acontecendo. E são muitas reviravoltas mesmo. Você acha que tá dando tudo certo pro protagonista, que é o Lelouch? Pode apostar que em 2 minutos vai dar merda. Você acha que ele tá encurralado? Pode ter certeza que naquela hora ele já bolou uma estratégia 15 passos à frente e tá vendo todo o cenário geopolítico mundial de uma forma magnânima. E é esse o grande charme da história. Ele te faz sentir esperto, porque ele não subestima o espectador. Ele não tenta tratar o espectador como se fosse um jumento cabuloso que não sabe de nada. Ele entende que o espectador ele consegue pegar, se ele estiver atento, ele consegue ter algumas nuances e não vai ficar repetindo 1000 vezes pra ver se você entender alguma coisa. E não é só na ação, se você não é tão fã assim, de ação, você gosta mais de histórias profundas, porque os personagens eles são construídos de um jeito que tudo parece real. É incrível. Lelouch, por exemplo, ele não é um estrategista genial, ele é um manipulador. É uma aula de sociologia também, uma aula de manipulação psicológica. Você consegue entender as motivações, os porquês do protagonista, mas isso aí eu vou dizer um pouquinho mais pra frente. Ele mente, ele manipula, mas ele faz isso porque acredita que não tem outro jeito. E o pior é que às vezes você acaba concordando com ele, por mais que ele faça algumas atrocidades. E é por isso que o Code Geass ele não é só um anime de mechas ou um Death Note com robôs, como muita gente fala. Ele pega a gente pela estratégia. E o que realmente gruda na cabeça no final das contas quando você termina o anime são as reflexões. Pode ficar tranquilo. E quando você percebe, você já tá lá no episódio final e você não sabe se você tá feliz ou se você tá triste, chorando no canto do banheiro. Enfim, esse vídeo vai ser sem spoilers, tá? Eu espero. Cara, e se tem uma coisa que separa Code Geass de qualquer outro anime, é o protagonista. É o Lelouch. Cara, ele não é só inteligente, ele é um monstro da manipulação. Ele prevê jogadas antes mesmo dos inimigos saberem que estão jogando. Mas o que faz ele um personagem incrível como ele é, não é só a genialidade dele e é o peso das escolhas que ele faz, porque no final das contas o anime ele vai tratar sobre decisões muito maiores, não vai ser o protagonista contra o vilão, por mais que seja esse é o enredo do anime, né, tem o vilão e tem o protagonista em si, mas a coisa ela gira em torno de todo um cenário global de acontecimentos que desencadeiam das decisões de Lelouch. Então no final das contas as decisões que ele toma para o que ele acredita estar certo tem reverberações, tem um alcance muito maior do que você pensa. E desde o começo a gente fica bem claro sobre as intenções do protagonista. Ele não é um cara bonzinho,
bonzinho, ele não é um cara, uou, vou fazer o bem, ele quer vingança. Ele quer sangue, meu irmão. Ele não luta por justiça, ele luta porque ele odeia a Britânia, porque nesse universo, o Império Britânico ele não desfaleceu como aconteceu aqui no nosso universo, e sim continuou e dominou grande parte do planeta. Ele não quer ser o herói, ele quer destruir o sistema que destruiu a família dele. Ele não aceita o destino que foi imposto pra ele, ele destrói o destino e constrói outro com as próprias mãos. E o mais doido é que no final a gente entende. E o protagonista ele não é perfeito. Ele erra, ele falha, ele carrega um monte de arrependimento. E o poder dele, que é o Guias, ele dá um poder absoluto, mas ele também vira uma maldição. Pra você que não sabe como funciona o Guias, que é o poder dele, é um poder bem simples, ele só precisa trocar olhares com essa outra pessoa e ele pode destinar uma ordem que essa pessoa não pode ser contra. Ela pode lutar, né, de certa forma, se for muito contra a própria natureza dela, mas eventualmente ali no jogo de forças ela vai acabar cedendo e fazendo. É como se fosse uma ordem absoluta que você dá pra alguém. Existem algumas fraquezas, existem algumas brechas, mas é um poder bem roubado. E o resultado disso tudo, bem, é um dos melhores animes já feitos e um dos melhores finais de todos os animes. Mas esse é assunto pro próximo tópico. E falando em próximo tópico, vamos lá. Desde o início do anime, a história nunca foi sobre batalhas aleatórias ou umas reviravoltas jogadas. Tudo foi sendo construído como um jogo de xadrez. No começo de tudo, tanto o protagonista quanto o resto das pessoas que se envolveram não sabiam que estariam envolvidas num jogo tão complexo, as coisas foram se construindo. E claro que o Loruichi, ele eventualmente, assim, bem no começo, ele já entendeu que era um jogo complexo e foi jogando de forma complexa, mas tudo não estava desfilando para esse jogo de xadrez. Não é como vou citar de novo o Kira e o Ed de Death Note que estavam travando a batalha mental do começo ao fim. As coisas elas foram se desenrolando de uma forma muito mais orgânica. E aí quando o momento final disso tudo chega, você percebe que tudo sempre esteve no lugar certo. Isso é maravilhoso. E o que faz o clímax desse anime ser tão bom não é só as escalas dos acontecimentos, mas é o peso das escolhas que levam até ali. O anime ele não entrega um final qualquer, ele entrega um momento que te faz ficar parado, olhando pra tela e pensando, caralho, isso foi magnífico, isso foi brilhante. Quem escreveu é absurdo. É o tipo de desfecho que não só fecha a história, como também dá um novo significado pra tudo e o que aconteceu antes. Não é à toa que Code Geass é lembrado até hoje como um dos melhores animes já feitos. E quando os créditos sobem, você não só termina a história, você entende o porquê dela ter sido contada daquela forma. E pra finalizar esse vídeo aqui, eu quero te entregar uma frase dizendo que anime bom é aquele que te diverte, e isso tá certo, mas o anime lendário é aquele que te faz pensar. E Code Geass faz isso como poucos animes fazem. Por trás das lutas, das estratégias, a história carrega um peso político e filosófico absurdo. O mundo de Code Geass ele não é só um cenário de ficção, ele é um espelho distorcido da realidade que a gente vive. Os governos autoritários que oprimem os mais fracos, as pessoas lutando pela liberdade, mas sem saberem se estão indo por caminhos certos, os líderes que se vendem como heróis, mas escondem suas verdadeiras intenções. É impossível assistir Code Geass e não pensar, e se fosse aqui? E se acontecesse no mundo? E se em vez do Japão fosse o Brasil? Será que a coisa seria diferente? Não sei, fica pra sua reflexão. E por fim, a pergunta que o anime deixa pra gente refletir é: o que é realmente necessário pra gente mudar o sistema? A gente tá insatisfeito com algumas taxas, algumas coisas, a gente tá satisfeito com como o mundo funciona, a gente tá satisfeito com o sistema econômico que a gente vive, com o sistema político que foi imposto sobre a gente? E o que é necessário pra mudar isso? É possível fazer isso sem sujar nossas mãos? A justiça é só uma questão de perspectiva? O poder corrompe ou ele só revela quem a pessoa realmente é? A gente começa assistindo pelas ações e pelos planos absurdos do protagonista e a gente termina com um monte de reflexão que não sai da cabeça. E essa, pra mim, é a maior prova de que Code Geass não é só entretenimento, ele é uma obra de arte. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreve e valeu!